Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se ainda. Se você está no celular, vai inclusive aparecer para você hypar esse vídeo. O que você pode fazer, que é muito bem-vindo. É óbvio que a luzinha aqui está acesa. O Galo ganhou. O Galo ganhou o campeonato. O Galo é ex-campeonato mineiro. E uma frase que eu falei muito para a galera hoje. Curta, que você está vivendo a história. A história, tenho certeza que os mais velhos hoje estavam no Mineirão, olhando para o Procópio sendo homenageado ali naquele momento e falando, caramba, cara, aquele dia o Galo foi ex-campeão, eu estava com fulano de tal, eu estava em tal lugar, eu morava em tal lugar. Nossa, eu lembro do Reinaldo num jogo, nesse campeonato, e nossa, eu lembro do Reinaldo. Você está vivendo a história agora, um período que você vai lembrar muito no futuro. Curta cada momento. Curta muito também quando você for lá na KTO, o link está nesse comentário fixado aqui embaixo. kto.bet.br é uma das bets autorizadas aqui no Brasil. Faça o seu cadastro. Se você tinha cadastro ano passado, você precisa registrar agora o seu perfil com reconhecimento facial, com seus dados, tudo do jeito que o governo pediu. Beleza, meu velho? Deixa não, porque vem aí. Deixa para depois não, porque vem aí os amistosos das seleções, aliás, amistosos não, eliminatórias da Copa do Mundo. E aí, com eliminatórias da Copa do Mundo, tem muito jogo para você se divertir lá na KTO. E galera, meus amigos estavam comentando aqui, antes de gravar o pós-jogo, peguei o celular, passei, meus amigos lembrando, cara, do período em que, assim, o Campeonato Mineiro 2010, a gente ia na Praça 7, 40 mil latinhas de Brahma, e a gente fazendo a farra, e agora muitos optam até por não ir para a sede ou não ir para a MRV, uns saem do Mineirão, vão para o seu boteco favorito ali, não sei ainda qual é o volume de pessoas que vai para a Arena MRV, a Praça 7 já não tem esse fluxo de pessoas, é um clima gostoso, cara, é um clima de missão cumprida, por quê? Viagem no tempo, máquina do tempo do Camisa 12. Me lembro do final de muitos campeonatos estaduais em que eu ia para a sala de casa, eu gostava muito de ler, né? Destrinchava muito livro. E eu ficava tentando despistar a cabeça, mas eu parava e falava, cara, o que está acontecendo com o Atlético? Qual o futuro do Atlético? Para onde o Atlético está caminhando? Tanto tempo sem conseguir um estadual sequer. E era muito triste você não ver um norte pro Atlético, né? Aquele período ali de 2004, 5, 6, 7, principalmente 2008. Década de 90 foi boa pro Galo, viu? Década de 90 foi boa. O pessoal às vezes fala, não, mas década de 90 é muito ruim. 2 campeonatos continentais, a Conmebol logo abaixo da Libertadores. O Galo foi vice-campeão brasileiro, faturou estaduais também, mas foi vice-campeão brasileiro, chegou em semifinal de campeonato brasileiro, é de 2004 para lá que o trem desgringola um pouco e vai até 2008, mas nesse período, por tantas vezes acabava o estadual e eu falava, cara, para onde que o Atlético tá indo? E agora a grande tragédia é perder uma final de Copa Libertadores, final de Copa do Brasil. Dói, tá certo, é realmente uma tragédia, principalmente com o cenário de ter sido com um a mais, mas o Atlético ele consegue hoje tomar pancada e voltar para a luta bem rápido. Aliás, é curioso que esse período começa, na minha opinião, claro que antes disso você tem que arrumar a casa um pouco, mas quando a coisa começa a encaixar com um time legal, com resultados, é justamente contra o América. Você pode discordar e colocar a sua opinião aqui e falar, não, Rafael, foi em 2009 que a gente fez uma boa campanha no Brasileiro, mas 2010, apesar de ter sido campeão mineiro contra o Ipatinga, o Galo ainda luta contra o rebaixamento. 2011 luta contra o rebaixamento e aí vem a Guerra Civil no início de 2012 e aí contra o América, campeão mineiro. Logo na sequência chega o Ronaldinho, dia 4 de junho de 2012. O time é vice-campeão brasileiro e aí de lá para cá, campeão da Libertadores 2013, campeão mineiro 2013, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, campeão da Libertadores 2013, campeão da Copa do Brasil 2014, campeão da Recopa 2014, vice-campeão brasileiro 2015, vice-campeão da Copa do Brasil de 2016, aí conquista o estadual de 2017, desanda no Brasileiro na Copa do Brasil, e desde então, só 2018 e 2019, que foram 2 anos realmente
totalmente trágicos, sem muito o que apurar dessas temporadas. E mesmo assim, se eu vou parar para pensar, eu pego como referência meu período da Copa do Brasil, meu período na bancada do Alterosa Esporte e no Golaçou na Band, né? Coincidentemente, ou não, porque eu sou pé quente, eu entro na Band em 2012, aí o Galo é campeão mineiro. De lá para cá, galera, ó, vice-campeão, tudo isso que eu falei de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2018 foi uma tragédia e 2019, por existir uma rivalidade muito grande em Minas Gerais entre Atlético e Cruzeiro, foi o ano em que o Cruzeiro caiu, então de certa forma 2019 o atleticano também sorriu, mesmo que seja por conta da rivalidade. E de 2020 ele é terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, mas tem aquela expectativa, né, de montar um time muito forte, e 2021 ganha Brasileiro, ganha Copa do Brasil, deixa eu tentar subir essa cadeira um pouco, em 2022 Supercopa e dominou os estaduais para lá e conseguiu ser eliminado de uma Libertadores de forma invicta na semifinal em 2021, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil. Como falou muito bem o torcedor comigo hoje, a gente teve até time e craque e ídolo para ganhar mais do que o Brasileiro de 21 e a Copa do Brasil de 21 e a Supercopa dos títulos grandes assim. Nós chegamos bem em alguns campeonatos para chegar e ganhar. Tomara que esse ano venha mais taça grande, mas você perceba aí que no período de 13, 14 anos, eu listei aqui conquistas, tem ídolos também, tem estádio, tem rival na Série B, é algo que está causando um estrago para os adversários, é algo muito positivo para o Galo nas escolas, cara. A criançada pede para tirar foto comigo, aliás, é curioso que nos 2 jogos da final do Campeonato Mineiro, eu acho que eu tirei mais foto com criança e adolescente do que com os adultos, e eu faço pesquisa quando tá mais tranquilo, porque quando é foto, muita gente, não dá para ficar conversando, mas quando eu tô tranquilo, eu falo, e aí, como é que tá lá na sua escolinha? Muito mais atleticano, viu? Inclusive cruzeirense. Tava cortando cabelo na Tainha nesses dias, cruzeirense lá, e você não pode ser rival da criança nesse momento, né? Ah, que bacana, cabelo bonito, oh, você é fã de... Ah, é fã do fulano de tal do Cruzeiro, é mesmo? E lá na sua escolinha, como é que é? Que aí você desarma o menino não fala, lá a minha é muito mais atleticano, só tem eu e mais um de cruzeirense. Meus amigos que têm filho também, eu faço a sondagem, esse período do Atlético aí tá fazendo um papo realmente de 80% para mais em algumas escolas e algumas salas de aula de atleticanos, e eu sou muito fissurado com isso. Eu era um cara que vinha do interior, que chegava em BH e começava a contar a camisa do Galo e fazia meu campeonato particular com camisa do Cruzeiro. Contava na rua Shopping Del Rey, que o Shopping Del Rey era minha Miami, né, mano? Era minha Disneyland, aliás, que parque que tinha lá e tal, era minha Disneyland, então eu ficava contando ali, ó. Nunca voltei pro interior vendo mais camisa do Cruzeiro que camisa do Galo. Eu tenho isso como um pacto aqui de saber como é que tá a criançada, como é que tá a escola e tal. Isso é muito importante para o clube. O Instituto Galo é muito importante. Eles, calma que nós vamos falar do jogo, do campeonato, do título e tudo mais. Tudo isso faz parte do pós-jogo, porque é a conquista do Campeonato Mineiro. O Instituto Galo tem parte nisso. Essa semana eu conversei com o pai cruzeirense, que o filho virou atleticano por causa do Instituto Galo, que o Galo doido visitou a escola também, ganhou uniforme, ganhou tudo. O filho do padeiro aqui da C. Chateaubriand é também... ele, o pai cruzeirense de estádio, torcida, filho atleticano, o Hermes, personal da Detox, estou citando nome e CPF, o filho atleticano por causa do Instituto Galo. Então você tem esse efeito aí, Galo de 2012 para cá, que a gente tem que continuar dominando o terreiro. Insiste, tem que estar sempre na Libertadores, que uma hora bate campeão, tem que sempre passar na Copa do Brasil, uma hora bate campeão, né? Mas eu acho que, de um modo geral, a gente foi muito bem nesses últimos anos, com deslizes em 18 e 19, mas repito, 19 a gente ainda brincou um pouco com a situação. Tava falando desse negócio de interior, me veio aqui a lembrança da faixa de campeão, né? Outro ritual que mudou muito com o tempo. Eu gosto das faixas, postei no meu story no Instagram lá as faixinhas de campeão. Quando tem do rival campeão, eu compro também e guardo aqui. Igual do Cruzeiro ano passado, campeão, fizeram a faixa de campeão, eu guardei. Da Sul-Americana fizeram, eu guardei. Do América Mineiro 2012 eu tenho também, que fizeram a faixa de campeão, guardei.
Eu preciso comprar a minha. Eu gostava quando eu ficava, sabia que o pessoal vinha pra BH, falava, ô, traz uma faixinha de campeão lá pra mim, cara, eu pago pra você, por favor, faz pra mim lá na porta, vende, não custa nada pra você. E aí vamos lá. Sai do estádio, encontra um torcedor ou outro triste. Ah, Rafael, não esperava isso aqui não, cara. Eu vim pro estádio pra comemorar a vitória. Eu queria ser campeão mineiro invicto. É legal. Eu gosto. Pô, legal. É um feito. Pô, eu queria... Até quando tomou o gol contra o Manaus, eu fiquei chateado. Eu queria ter passado 15 jogos sem sofrer gol. São os... Você passa de fase no Mario, legal. Mas quando você desbloqueia a fase da estrelinha lá, é o plus, é o bônus. É algo diferente. É a figurinha Gold no seu álbum de figurinhas, quando você pega algo diferente. O que titular foi invicto. Mas, por exemplo, quando o Galo chegou a 50 estaduais. Caraca, velho, 50. Outro dia mesmo a gente estava batendo 40. O Galo bateu 50 estaduais. Quando você fala 50 estaduais, maior campeão do estado, que você fala, mas não foi invicto. Não. O que você sabe é que você foi para casa comemorando, que você viu o Hulk levantando mais uma taça, o Arano levantando mais uma taça, que o Galo fez festa no Mineirão, no salão de festas dele mais uma vez, que o rival está 6 anos sem conquistar sequer um campeonato mineiro, vai chegar a 7, e que estão tratando igual o Mundial, não chegam na final. Tem um monte de elemento positivo em cima disso, que você não pode deixar ofuscar por ter sido uma derrota, um caso atípico no final, no último jogo. Desculpa o nariz entupido, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu sou o senhor gripe, o senhor alergia, né? Isso é fato. Hoje não foi diferente, foi a base de antialérgico para o estádio. E aí, não deixa, no último vídeo eu falei sobre não desvalorizar as conquistas do Galo, os feitos do Galo, e repito isso, reforço, mas dessa vez não fique chateado, porque perdeu. Não, que pena que perdeu, né? Chateado. Tinha uma turma brava, porque se o Hulk... Eu vim cá coloca o Hulk com 15 minutos do segundo tempo, e eu pensando ali, não falei nada não, né? Que estádio é complicado você falar hoje em dia, que se o cara tiver chumbado, ele joga um copo pra você. Eu vim aqui para ver o Hulk não, irmão. Eu vim aqui para ver o Galo. Se quiser colocar aí os meninos da base do Sub-20 novo hoje aí, coloca. Eu quero o Caneco. Quero o Caneco, cara. Sabia que o Galo ia entrar desfocado, não imaginava que seria tanto, mas aconteceu. E repito, eu queria ser campeão invicto. Mas ofuscar, tirar o brilho por causa disso, de jeito nenhum. E eu acho que o Cuca vai usar essa derrota. De duas formas que o Cuca vai usar essa derrota. Mesmo que ele não perceba, mesmo que seja indolor, mesmo que seja imperceptível no subconsciente dele. Na janela killer, como é que chama a janela do Augusto Cury? Esqueci como chama a janela lá. Ele vai ficar amanhã, mas tomamos um gol, perdemos o último jogo, não podia perder, cara. A gente tinha que ser campeão invicto, né? Porque nós tivemos uma oportunidade. Eu sabia que a gente precisava de um reforço, faltou ali um cara que... Vai chegar na segunda-feira lá no CT, não sei se tem treino segunda-feira, se está liberado, se está folga, porque certamente os caras vão virar a noite bebendo hoje. Ele vai chegar lá no primeiro dia, no encontro com os diretores, com o Brax, com o Vitor, com o Rafael Menin, chateado da vida e reclamando que quer mais reforço, cara. E o Cuca vai usar essa derrota na próxima conversa com os jogadores, com o elenco. Eu tenho certeza disso. Gente, tá vendo? Faltou atenção, faltou isso, faltou aquela movimentação. A gente não pode deixar ele... Né? Ele vai inverter essa situação em cima dessa derrota para ativar novamente aquilo que eu falei de ativar o foco. Que, aliás, o técnico do América conseguiu. Vamos lá. Um pouquinho de bola rolando. Teve um lance no começo do jogo que a bola vai no Everson, o Everson pisa nela e não sei se era o Jonatas do América, o atacante do América fica lá esperando. 2 aqui, ó.
Dois aqui, o Everson pisou na bola. E tá olhando pra eles. E esse, cara, eu não vou. Ah, Everson, eu também não. Ah, mas você tem que jogar, Everson. Vocês também. Ah, mas daqui eu não vou sair não, porque se eu for, você vai tocar no Alonso e vai abrir espaço aqui na segunda linha, você vai acionar o Alan Franco vai girar e vai tá bom, Everson, vai isso mesmo. Mas e aí? O que nós vamos resolver? E o jogo rolando, o Chrome tá plim, 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 tá pau quebrando. Eu falei, cara, nessa hora, eu falei, se chamar o América e o Galo, tratar de fechar o jogo agora, passar a régua e fechar a conta, eu acho que eles topavam. Existiam cenários possíveis para essa partida. Do William e o América entrarem abatidos, nocauteados pelos 4-0, tomarem outra goleada. Do Atlético entrar descansado, porque vinha de 2 semanas e teve mais uma semana de descanso, e agora vai ter mais 2 semanas. E entrar 1000 por hora, mostrando que merecia ser campeão, e do Atlético entrar desligado por causa dos 4-0, não estudou o adversário, sabe que o título está garantido, na hora que entrou no campo a torcida já gritou é campeão, que foi o que aconteceu. Porém, o América entrou no modo não quero perder. Não quero perder. Eu vou chegar desmotivado na Série B, algum gancho assim sobre a motivação para a Série B, de mostrar para a diretoria que vocês merecem ficar nesse elenco aqui, o William usou. O América entrou mais concentrado. E, Fael, por que não houve essa superioridade do América, então, já que você está falando que ele entrou? Por causa da diferença técnica. O Galo um pouco abaixo do que pode e o América um pouco acima, o Galo ainda continua acima, cara. É a realidade técnica dos elencos. Né? O América, quando começa com bons resultados, eu falo no programa, eu falo, olha, assistiu o América, legal que tá ganhando, não está pronto para a Série B. E não tá. E não tá, o América não sobe com esse time, não sobe. E o Toledo, inclusive, tem Série C. O nível da Série B é muito ruim. É algo parecido com o futebol, o que é praticado lá. Né? Mas aí, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que a gente não olha só pro recorte do jogo, do primeiro tempo. A gente não olha só pro que está acontecendo aqui. O que a gente faz? A gente sobe numa escada e olha lá de cima e fala, eu já vi esse filme antes. Porque se o primeiro tempo foi lento, devagar, abaixo do que a gente imaginava, a gente vai lembrar que foi assim nos primeiros jogos da temporada. Vocês lembram que a gente falou do Cuca tá fazendo o time de segundo tempo? Tanto que no intervalo do jogo contra o Vila Nova, o Hulk fala, olha, o professor conversou com a gente no intervalo e deu uma bronca. O gol sai com 1 minuto do segundo tempo. Vem o Atlético, o Galo faz um segundo tempo melhor. O Cruzeiro tem um jogador expulso, o Galo praticamente não testa o Cássio no primeiro tempo. O gol sai aos 9 do segundo tempo, quando o Galo consegue uma superioridade ali no segundo tempo. E foi assim da gente todo pós-jogo citar que o Galo era um time mais ativo no segundo tempo. Só que hoje tinha um outro fator. Vamos lá. O Galo entrou sonolento, disperso, como foi no primeiro tempo desses jogos que eu citei. E quando ele precisou da vida, porque se ele não ganhasse do Vila, ele não ia classificar, se ele não ganhasse do Cruzeiro, ele não ia classificar, se ele não ganhasse do Atlético, ele não ia classificar. Então, exigia dele o segundo tempo a 1000 por hora. Hoje, não. Ele foi sonolento, desligado, devagar no primeiro tempo. E no segundo tempo, significava que o América tinha 45 minutos a menos para reverter os 4 gols. Então não era o Galo que ele tinha que dar a vida. Então o Atlético continuou no mesmo ritmo que entrou. Aí eu achei que ia mudar um pouco. Quando entrou Patrick, Igor Gomes, Bernard, falei, vai entrar a turma da correria, turma que não é titular. Mas não emplacou. Não deu liga, o Bernal, a primeira bola que recebeu, o Bernal já vira e perde ela. Eu falei, o Patrick no outro lance bobo também, perdeu uma outra bola. Eu falei, então hoje não é dia realmente. Até a turma que era para estar numa correria, Isabela, Fael tá trabalhando,
Depois eu te dou atenção, tá? Espera um pouquinho. O cachorro tá na lambeção no meu pé aqui, pelo amor de Deus. É por isso que eu fico com alergia, gente. Mas tá bom, eu prefiro ficar com alergia com o cachorrinho aqui do lado, que cachorro é bom demais. Só que esse modo de primeiro tempo não pode acontecer num Campeonato Brasileiro. Porque aqui, se você está apagado contra Vila Nova, Atlético, Itabirito, Tombense no primeiro tempo, a chance deles aproveitarem essa oportunidade é infinitamente menor. Se você fizer isso com Grêmio, Inter, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, talvez eles já possam decidir o jogo nesse primeiro tempo que você andou desconectado, que você andou abaixo. E por isso eu esperava essa turma saindo do banco. Não citei Davidson, citei Patrick, Igor Gomes, Bernard, e o outro foi o Hulk, que é um caso à parte, entrando, dando um ritmo diferente para o Atlético, para gerar uma concorrência que a gente precisa nesse elenco. É bom saber a escalação de ponta a ponta? É. Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Franco, Menino, Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Só que existe alguém dando dor de cabeça no banco? Saravia não. O Vitor Hugo ainda nem teve oportunidade, o Rabelo não, o Roman não. Na esquerda, o Paulista não, Caio não. Se for pensar no Rubens não para a vaga do Arana. O Vera e o Patrick não, o Igor Gomes e o Bernard não, o Davidson não. Então é bom quando você sabe o seu elenco de ponta a ponta. Existe uma loucura porque às vezes você está rodando muito elenco porque não tem ninguém te convencendo. Mas eu acho que, e foi citado isso na coletiva sobre a ida ao mercado, conversaram com o Cuca, conversaram com o Vitor nas entrevistas, a parte picadinha, sobre mercado da bola, e o Galo precisa dar dor de cabeça pro Cuca. O Galo precisa. E gente, o elenco é bom. É bom. Para qual briga? Aí depende. É bom. É bom. Não é o elenco que vai chegar lá na última rodada brigando contra o rebaixamento. Espero que esse corte não viralize fim de ano. Né? Mas hoje é um elenco razoável. Mas você quer uma posição razoável? Não, quero uma posição top na tabela. Eu quero estar brigando por Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, aguentando os três. Aí não. Aí vai ter que acionar o Igor Gomes e o Bernard para titularidade. Você vai ter que voltar a acionar o Saravia para a lateral direita. Você ainda não sabe até onde o Caio Paulista pode te ajudar na temporada, né? Você não sabe o que o Vitor Hugo pode te agregar na temporada. Você não sabe quem vai sair também. Eu duvido que saia o Rabelo nesse meio do ano. O Davis eu vou deixar para frente aí. E tem mais situação para frente também. Mas para elenco falta. Apesar do número alto de contratações nesse início de ano e no meio do ano passado. Mas tem até aqui em minhas mãos uma carta de uma pessoa que se descreve como mariposa apaixonada de Guadalupe. Você saiu Matheus Mendes, Mariano, Batalha, Lemos, Fux, Otávio, Paulo Vitor, Zarate, Robert, Paulinho, Vargas, Kardec, Palácios, Alhos. Saiu muita gente também. Eu acho que esse rodízio continua agora. E a gente precisa criar concorrência no banco. E a minha maior preocupação é quando a gente precisar acionar para uma titularidade de longo prazo hoje o Bernard e o Igor Gomes. Talvez seja mais fácil hoje você adaptar, puxar alguém para o meio e colocar alguém na área. Caso o Scarpa, por exemplo, fique fora 3, 4, 5 jogos, do que cravar que dá para confiar nessa dupla no longo prazo, né? Atuações do time hoje. O Arana começa um campeonato de um jeito e termina o campeonato de forma totalmente diferente. O Arana, da entrevista que eu fiz com ele para trás, ele estava muito estilo Filipão,
batia no meio campo, voltava, batia no meio campo, voltava, batia no meio campo, voltava. Percebeu que contra Itabirito, os 2 jogos contra o Tombense, Manaus, que não havia resistência. Primeiro jogo, o América com um expulso. Então você teve, olha só que sequência. Retrancaça do Tombense no Mineirão. Itabirito. O Cruzeiro com jogador expulso. O Manaus. Mas no Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro deu uma cornetadinha nele. Manaus. E América com jogador expulso. Então a gente viu uma Arana bem mais à frente, aparecendo mais, sendo mais decisivo o jogo, aparecendo em lances mais cruciais. Hoje quase marcou de novo. E eu lembro sempre daquela história que eu já contei aqui, que é fã de carteirinha do Camisa 12 vai lembrar, mas eu vou repetir porque tem uma audiência rotativa. O programa Sem Censura da Lena Nagli levou um cara que era, não sei se era psicólogo, mas ele estudava um caso das pessoas e falava, olha, vamos resolver de tal forma. Aí eu vou contar a história do que ele passou aqui em Minas Gerais. A mãe procurou ele e falou, olha, meu filho só quer mexer com o Atlético. Meu filho fala de Atlético o dia inteiro, meu filho acorda falando de Atlético, vai dormir falando de Atlético, eu quero que ele estude, mas ele só fala de Atlético. Aí o cara falou assim para a Leda Nagli, foi conversar com o menino, eu também só gosto de Atlético, só gosto de Atlético. Resumindo, ele falou para a Leda Nagli, hoje o menino é dono de loja do Atlético. Queria saber quem que é esse cara. Às vezes nem é mais dono, mas na época era. Porque era aquilo que ele é bom. Ele sabe o que ele está fazendo ali. E ele cita assim, olha, se seu filho é bom em tênis, não coloca na aula de judô. Se seu filho é bom em matemática, não contrata um professor de particular de português. Coloca ele professor particular de matemática, que ele vai virar o cara diferenciado e ninguém vai estar acima dele. Então eu não gosto muito quando ativam um modo Filipão com Arana, porque ele lá na frente, ele é um ponta esquerda. E por várias vezes no pós-jogo no ano passado, nos últimos anos eu falo que o Arana rende muito mais quando ele tem alguém acionando ele o tempo todo. Eu citava o Keno, né? Falava, e falei isso com o próprio Arana. Quando tem alguém acionando ele para ter contato com ele, ele é diferente. Porque o Milito atraiu o jogo todo pro lado direito, o Arana era elemento surpresa, mas o ponta esquerdo meio isolado, sem ter esse cara, o ponto de drible, de comunicação com ele, e agora tem o Coelho. Por isso que você não pode prender um jogo inteiro o Arana lá atrás. Eu sei que é bom você ter a melhor defesa do campeonato, você ter um número baixo de gols, não tomar contra-ataque nas costas ali, mas eu não vou concordar nunca em segurar o Arana o jogo inteiro. Vale pro Lianco. O Lianco ano passado foi um lateral direito com grandes atuações. A partida que o Lianco fez contra o Fluminense, né, entre outras, mas contra o Fluminense foi das grandes, acho que a melhor partida do Lianco aqui no Atlético, e foi bom. Mas como zagueiro esse ano, foi quando ele encheu mais os olhos do torcedor atleticano, talvez pela vulnerabilidade dos adversários, mas o tempo dirá. Mas a gente tem a sensação hoje que o Lianco é bom lá e um ótimo zagueiro. Entendeu um pouco a lógica? Um caso curioso está sendo o do Alan Franco. É quase que inevitável todo pós-jogo a gente citar algo do time de 2013 ou de 2021, mas não só por ser 2 timaços campeões, mas os dois estava o Cuca. E eu olhava para o escanteio do Galo, contra-ataque, o Pierre às vezes estava atrás do Hever e do Léo Silva, era um zagueiro do time às vezes, o Pierre. E o Alan Franco está fazendo muito isso. O Alan Franco está sendo um zagueiro, não à toa ficou como zagueiro no jogo contra o Cruzeiro. E por isso acho que em momento algum o Fausto Vera dá uma mínima dor de cabeça para o Cuca, muito pelo contrário. Jogou nos 2 jogos amistosos dos Estados Unidos porque tinha que rodar o elenco todo, mas o Fausto Vera dá um caso desaparecido no elenco do Atlético. E talvez seja a primeira mudança para o Campeonato Brasileiro. Do Cuca falar para a diretoria assim, olha, o Alan Franco vai para a seleção e eu passei a mensagem para vocês do Campeonato Mineiro que eu deixava o Alan Franco todos os minutos em campo, a minutagem dele no estadual é muito alta, e quando fazia a substituição
eu fazia do Patrick, tá nítido o meu recado para vocês que o estilo de jogo do Vera agradava. Tá vendo por que eu desliguei a câmera? Desligou sozinho com meia hora. Então ficou claro que o estilo do Vera é muito Milito, mas não é o meu. Tem contrato até o fim de 2027. Fausto Vera 2027. Mas se aparecer uma situação para envolvê-lo em alguma negociação, não pensem duas vezes. Gente, isso é uma opinião. Diante da forma como o Cuca utilizou o Fausto Vera, apesar dele ter citado o Vera, que ele tem ideia do que o Igor Gomes está jogando pouco, o Saravia está jogando pouco, o Vera está jogando pouco. Mas eu acho que para mim foi uma mensagem clara, muito clara. E ele está testando o Patrick em ocasiões como hoje, para ver até onde dá para contar com o Patrick. Porque agora abriu a janela, né, dos jogadores que estavam em estaduais, que você poderia contratar jogadores que estavam em estaduais, e no meio do ano virar a janela para você despejar dinheiro para valer. E ele precisa saber até onde ele pode contratar, até onde ele pode contar com o Patrick. Repito, tem que saber até onde o Galo quer chegar no Campeonato Brasileiro. Se quer brigar nas cabeças, vai ter que colocar a mão no bolso, até porque dinheiro entrou. Eu acho que a negociação do Paulinho foi boa. O Paulinho, vocês sabem que eu colocava ele aqui acima do que os outros que vieram, mas o Galo, com o do Paulinho, distribui muito mais esses reforços, porque vem o Patrick, o menino, com esse dinheiro vem o Júnior Santos e Rony. Tá, vamos colocar. Júnior Santos e Rony, apesar de ser só maus salários, vai dar mais. É a hora do... Ô, gente, mas eu vou falar para vocês, viu? O pós-jogo é uma saga, viu? A câmera desliga, o LED pisca, o cachorro fica me lambendo, a gente tem a sauna, mas se eu abrir a jaula para refrescar aqui, a minha casa fica no meio da Amsterdã mineira aqui, é uma saga. Mas vamos lá. Temos setores carentes. Espero que o Atlético não encare a situação do Davidson como encarou do Alisson, que ele vende o Alisson e deixa o Brian Palácio. Tudo bem, pelo lado direito você vai ter o Rony que pode fazer, você vai ter o Scarpa que pode fazer, você tem o Júnior Santos que pode fazer, até o Hulk cai um pouquinho pro lado de lá, né? E o Brian Palácio. Tá, mas então vai ter que pegar esse dinheiro e distribuir como fez com o Paulinho, então, de forma criativa nas outras posições. Foi promessa lá de que o dinheiro que entrasse no futebol seria gasto aqui no futebol, né? Sobre o Davidson, eu já não sei se eu falei aqui, se eu falei na TV, se eu falei nos dois, em algum lugar eu falei. O Davidson tem 33 anos e eu gosto muito de pegar entrelinhas de entrevistas de treinadores e diretores. Pela entrevista do Cuca, o Davidson vai embora. Porque foi a mesma coisa que eu ouvi de uma pessoa do clube sobre o Otávio. Falou, Fael, 4 anos, né, que ofereceram para o Otávio. A gente não pode fazer isso. E eu concordo. Porque daqui a 2, você não quer o Otávio mais no clube e tem mais 2 presos com a faca no pescoço, você é refém de um contrato. O Davidson tem uma característica que o Rony não tem, que o Júnior Santos não tem, que o Hulk não tem, o Coelho não tem. E o Cuca gosta de ter característica diferente no elenco, mais 3 anos de contrato, de jeito nenhum. O Allan Kardec chegou no meio de 2022, ele poderia ter ficado até o fim de 2023. Ficava 1 ano e meio de contrato. Final de 2023, o Kardec não deu ligas, departamento médico, sua idade está avançada, você não emplacou aqui, você não foi útil. Tchau. Aí ficou até o fim de 2024 e a gente não contratou porque tinha o Kardec e ele não era útil. E ficou esse meio termo. Então o Davidson hoje pode ser muito útil, mas vai chegar no fim de 2026, você vai chamar a diretoria de amadora, de que não sabe estudar o elenco, um monte de coisa. Quis fazer economia porca, apesar de não ser economia, que o salário do Davidson é muito alto.
pela idade dele, pelo risco que existe nessa idade da chave virar e descer a ladeira rápido, como acontece com muitos atletas, não tem como o Atlético competir com o Fortaleza. Ô Davidson, obrigado pelos gols contra o Flu, contra o River, obrigado por ter colaborado com o elenco aqui no Campeonato Mineiro, saldo aqui campeão. Agora eu vou para o mercado, mas tem que ir. Tem que ir. Porque não pode encarar o João Marcelo, que veio do Guarani, que foi destaque na Copinha, fez os gols no Paulistão, tendo a certeza que ele vai dar conta. Pode ser que ele dê conta. Foi o que eu falei do Patrick quando chegou. O Patrick é contratação plus. Pode ser que vire, que emplaque. Mas não tem um histórico no profissional de longo prazo para você avaliar. O Natanael já tinha um histórico no Curitiba. O João tá chegando agora, o Patrick tá chegando agora. E faz diferença demais para essa molecada, galera. Faz muita diferença. Então o Atlético precisa ir para o mercado se quiser brigar em Copa do Brasil e Sul-Americana e não chegar lutando contra o rebaixamento na última rodada do Brasileiro. Não dá para dispensar o Davidson, o Alisson, essa turma toda e falando, mas tem o Palácios aqui, mas a gente contratou... Não. Esses meninos, o Ivan, o João, acho que são contratações certinhas. Falei nos últimos 2 vídeos. Legal o clube apostar nesse tipo de perfil. Mas agora precisa ir para o mercado. Tá? Precisa ir para o mercado. Mas isso eu colocando já como uma saída do Davis. O Atlético vai apresentar um jogador agora. Pode colocá-la de novo na coletiva, vestir a camisa, que é o Júnior Santos. O Júnior Santos é um reforço do Atlético para o Campeonato Brasileiro. O Júnior Santos não jogou aqui ainda. Os poucos minutos que teve em campo, fez aquela besteira lá, depois machucou logo na sequência. Ainda não ficou à disposição, a torcida não viu o Júnior Santos com a camisa do Galo. É uma boa notícia para o Campeonato Brasileiro. Porque a gente ainda espera ver o Júnior Santos com a camisa do Galo. A torcida gritou o nome do Hulk hoje pra caramba. Mais uma taça do cara sendo erguida, é legal demais ver o carinho, ele com o chapéu do pai dele ali, característico do nordestino. Como fala meu amigo Vitor Martins, sempre citado no pós-jogo, a Paraíba é Galo e o Nordeste fica com esse carinho pelo Galo também. Bacana demais, curtam o Hulk, mais um momento dele aqui levantando taça. E muita gente reclamou comigo porque não teve a volta olímpica lá no Mineirão. Então eu vou consultar com o clube para saber se foi o Mineirão, o que aconteceu, se tinha tempo com a federação, porque vários torcedores, não foi um, dois, vários torcedores na saída, e eu atendi muita gente, fui um dos últimos a sair ali do estacionamento do Mineirão, tava só meu carro, não tinha nada perto, e aí eu escutando a galera, não, beleza, vou procurar, falou, pô, mas eu vim do interior, eu queria que a taça passasse perto de mim, e vale o registro do torcedor, por isso eu tô trazendo aqui pro pós-jogo. Beleza, galera? Beijo no coração, encerra aqui, cara, ela sabe, velho, ela sabe direitinho quando acaba o pós-jogo. Toda vez que tá acabando o pós-jogo, ela... Beijo pra vocês, até o próximo pós-jogo e até o Hepta. Rumo ao Hepta. Tchau! Dá-lhe alergia. Vamos tomar um antialérgico. Com Deus.